Pode se apresentar, que já está gravando. Ok. Boa noite a todos. Eu agradeço muito ao João, a este convite, né, a toda a equipe, a todo o pessoal da Casa Espírita, por este convite, porque cada vez que a gente leva um tema deste, onde a doutrina espírita está no pano de fundo, a gente se sente muito feliz, né? Toda pessoa que é espírita e que faz algum trabalho se sente muito feliz quando percebe, quando vê que pode expandir e que a doutrina está lá, né, incluída, embutida, integrada, e a gente... Então, eu me sinto muito feliz cada vez que eu posso falar da constelação familiar sistêmica dentro da doutrina espírita. Minha formação acadêmica é filosofia, pedagogia, psicopedagogia e psicologia integral. E fiz minha formação de constelação, então eu sou terapeuta, né, de formação, e tenho a formação em constelação com a minha irmã Safane, que é uma das representantes no Brasil. Ela trouxe a constelação familiar para o Brasil. Ela é alemã também. Ela é uma das primeiras estudiosas que participou do grupo de estudos de Bert Hellinger, né? Então, ela tem, assim, um campo maravilhoso. A gente que fala de constelação fala muito em campo, vocês vão perceber, e daqui a pouco vocês vão entender o que é um campo, né? Nós aqui, quando vocês fazem essa aula do começo do ano até o final da aula, vocês formam com o João, que é o professor, um campo. Os alunos, mesmo sendo através da internet, né? Ele já é um campo, já forma um campo, né, como um sistema. E quando nós estamos, então, pessoalmente, aí vem aquela questão anímica, né, que todos nós conhecemos, né, através dos ensinamentos da doutrina, então esse campo se torna um pouco mais forte. Então, o que é constelação familiar, né? A gente tem bastante, o nosso tempo é bem pouco, então aqui está tudo muito resumido, o máximo que eu pude resumir para falar alguma coisa, para que vocês possam entender, e depois a gente abre, então, para as perguntas. Eu vou ser o mais clara possível, embora também o campo de constelação seja um campo um pouco complexo para a gente falar. Eu digo sempre, uma constelação a gente entende assistindo, né? A teoria dela, quando se ouve, ela acaba ficando um pouco complexa, porque ela não tem uma linguagem corriqueira. Primeiro, porque ela é uma terapia filosófica. Quando se trata de filosofia, a linguagem já é uma linguagem não muito corriqueira, né? A gente vê pela doutrina, né, dos espíritos, que é uma linguagem bastante rebuscada, bastante diferente. Então, vamos lá. Ela foi trazida por um alemão chamado Bert Hellinger, e o objetivo principal da constelação é estudar o que acontece dentro de um sistema familiar. E ele foi percebendo isso através dos indígenas, dos Zulus da África. Ele viveu muitos anos na África, por volta de 10, 12 anos na África. Ele era, nesse momento, ele era teólogo, né? Então já estudando filosofia e teologia. E ele foi percebendo que havia uma situação bastante interessante, que era uma situação de repetição dentro das famílias. Então, ali ele começou a perceber que o sistema familiar, por isso a palavra sistema, né, era muito forte, e esse sistema vinha do passado, então, de nossos avós, bisavós, tataravós, vinha desse passado para o presente e tinha uma representação nesse presente. Então, ele percebeu que havia, então, uma linhagem, alguma coisa muito forte, né, que é o que nós chamamos campo, alguma coisa muito forte que fazia com que algumas situações se repetissem. E passou, então, a estudar. A partir daí, então, ele foi buscar na teoria que já existia, né, teoria de outros psicólogos e filósofos, começou a buscar o entendimento do que era isso. Por que havia estas repetições? Nós mesmos, às vezes, usamos a palavra, né? Nossa, olha, está fazendo a mesma coisa que o pai fez. Era isto que ele percebia nas tribos, que se repetia e que ele precisava entender. Então, o objetivo principal da constelação é entender a dinâmica oculta. Existem nas famílias, cada família tem a sua, uma dinâmica oculta. E é difícil entrar, entender, e é difícil perceber sem olhar o sistema. Ou seja, eu não vou entender uma relação entre pais e filhos se eu não olhar o sistema.
eu tenho que olhar o sistema. Senão eu não vou conseguir fazer conexões reais, conexões verdadeiras. Ela é um método diferente, né? Porque ela tem como objeto os sentimentos do presente, o vínculo do presente, tá? Da família. Ela não está relacionada, então, por exemplo, se eu tenho uma dor, a constelação vai olhar essa minha dor a partir do meu sistema, ou seja, a partir do meu pai, da minha mãe, meu avô, bisavô, tataravô, tetaravô. Vamos lembrar que aqui não se trata de espírito, se trata de sensação e emoção. E é claro, o espírito vai vir, mas a constelação, o embasamento da constelação é a sensação, a emoção que essa dor vai trazer. Pode passar, João. Então, o que é trabalhado, né, numa constelação? É trabalhado tudo o que é significativo e o que cada membro faz ou sente. Então, um em relação ao outro. Vamos lembrar, são as relações interpessoais. Então, a minha relação com meu pai e minha mãe, minha relação com a minha irmã mais velha, minha relação com a minha irmã mais jovem, tudo isso é diferente. E aqui, é neste momento que também está relacionado os animais. A gente ainda não coloca os animais aqui, mas nós já poderíamos dizer aqui, relações interpessoais e animais racionais e irracionais. Então, eu, meus irmãos e meus animais, os animais e a família, então eles vão entrar aqui agora, tá? Eles também já começam a fazer parte desse sistema. Nós vamos entender mais para frente quando falarmos um pouquinho de campo. E qual é a base, né, a científica da constelação? Para que uma terapia tenha realmente um embasamento científico, ela precisa ter, no mínimo, em termos de estudos, 50, 60 anos. A constelação ainda não tem isso, embora ela já tenha nascido há muito tempo. Mas ela hoje está sendo olhada, hoje é que ela está indo para o patamar da ciência, mas o embasamento dela é, primeiro, filosófico, ela é uma terapia filosófica, ela não é psicológica, ela tem o embasamento na filosofia, ela tem um embasamento na biologia e no campo mais jovem da física, que é a mecânica quântica. Naturalmente, ela tem embasamento na psicologia e na psicanálise. Primeiro na psicanálise, depois na psicologia, porque a psicanálise nasce antes, né? E por que isso? A gente diz isso? Porque o campo filosófico, o campo da constelação, ele é um campo onde que quem estuda é a filosofia, que é o mesmo campo estudado, é o mesmo campo que Kardec nos fala quando ele faz todos os estudos da doutrina dos espíritos. É o mesmo campo, chama-se campo fenomenológico. Este é o campo da constelação familiar. Pode passar, João, por favor. E aí, assim, tem outras ciências que entram, né, como embasamento da constelação. Então, ela não é uma terapia que veio, caiu de paraquedas aí e a gente sai por aí fazendo. Não, a constelação, ela tem todo um aparato, né, de embasamento e, inclusive, a nossa doutrina maravilhosa. E ela está sedimentada. Eu estou falando muito rápido, João. Eu já Não, tenho tá ótimo. Então, ok. E se precisarem que eu pare um pouco e vocês façam pergunta para não se cansar, é só falar. Eu prefiro que vocês perguntem, mas para perguntar eu preciso ir falando alguma coisa, né? Então eu engato aqui a quente e mando ver. Qualquer coisa, dá um break, tá? Dá um break aí. Ela está sedimentada, então, nas leis dos relacionamentos humanos. E, de acordo com Kardec, essa é a parte bonita da constelação, porque quando eu comecei a estudar, quando eu vi a terapia no primeiro momento, era muito discutido entre os psicólogos, já estão colocando o espírito no meio, não sei o que do espírito, e o Bert Hellinger já fazia desobsessão. Naturalmente, não como nós fazemos, porque o alemão, a cultura alemã, ela é muito diferente da nossa, inclusive a linguagem da constelação é uma linguagem assim, difícil de entendimento, porque ela é totalmente alemã, totalmente, e quando ele falava, quando nós víamos que era espírito, nós espíritas, né, víamos que ali estava havendo uma desobsessão, mas o pessoal não admitia aquilo. E por que eu estou dizendo essa questão da desobsessão? Porque você vê ali na constelação todas as leis sendo aplicadas, todas as leis que Kardec
já nos colocou e que a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, né? Nós vemos ali a lei da sociedade, onde a gente vai estudar o sistema. Então, nós estudamos o sistema familiar para estudar depois. Então, aí vem a consciência individual, sistema familiar, depois vem a consciência coletiva, tá? E depois, que seria a da sociedade, e depois a consciência universal. Então, aqui, sociedade, progresso, liberdade, toda está relacionada a tudo isso. E a constelação está ali dentro. A constelação trabalha dentro das leis da justiça, dentro das leis do amor e da caridade. A constelação ela é profundamente caridosa quando se coloca uma constelação, a primeira coisa que nós aprendemos, né, enquanto facilitadores e ensinamos enquanto professores de constelação, nós não podemos julgar. E ora, pasmem, né? Embora a gente aprenda, esteja dentro da casa espírita, a primeira coisa que a gente faz é julgar o outro. E a primeira coisa que a gente aprende, a parte mais difícil da constelação, é o não julgamento. Porque nós temos que entender que todos nós estamos no mesmo patamar de evolução, no mesmo caminho, né? E sofremos as mesmas dores, resguardadas as devidas diferenças. Então, é interessante que a constelação compreende melhor esse trânsito nosso. Então, através das leis da doutrina maravilhosa, nós podemos entender essa entrada da constelação dentro do planeta, porque era o momento desse avanço, era o momento de fazer esse link, né? A partir do momento que entrou a psicologia transpessoal no planeta, precisava que essa terapia fosse vista. Ela estava só sentida. Com a entrada da psicologia transpessoal, nós começamos a perceber que havia alguma coisa além. Essa alguma coisa além já era a interferência do espírito. Hoje, através da constelação, nós vemos essa interferência de forma muito forte. Vou lembrar uma coisa, quando eu falo interferência do espírito aqui, eu não estou dizendo um espírito, eu estou dizendo o campo que nós vivemos, que é um campo espiritual. E que leis são essas, né? As leis que a gente sabe muito bem que foram as leis que permitiram que Kardec deixasse para nós esse legado moral, né? Através da doutrina dos espíritos, que são as ordens do amor. As leis, pode passar, João, essas leis todas nos foram dadas, nos foram mostradas, e Kardec tão bem codificou, elas são tiradas do amor, são todas leis de amor. As leis que nós conhecemos, as 12 leis naturais, né, são leis de amor. Embora a gente viva num planeta, nesse momento, né, coisas assim tão difíceis de perceber esse amor, mas há um profundo amor em todas as leis. E aqui, essa aqui é a minha gatinha maravilhosa, né, Mary Jane, que o João chegou a cuidar, acho que muito pouco, mas é a Mary Jane que está dizendo para nós que fomos criados pelo mesmo Pai. Então, fomos criados pelo mesmo amor. A gente nós só nos diferenciamos, né, por nós sermos racionais e eles ainda estarem em processo de evolução. Eu já não digo mais irracional e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Pode passar, João, por favor. Tchau, Mary Jane. Ela estava trepando aqui na mesa agora há pouco. É que eu estava quietinha, vocês não perceberam. E aí, o que a gente fala, né? A nossa inteligência, ela não é limitada. A inteligência do animal é limitada. E por que eu pus isso aqui? Porque dentro de uma constelação, quando a gente diz assim, o animal capta dentro do sistema tudo o que acontece numa família, é preciso que a gente entenda por quê. A gente precisa entender que existe uma inteligência no animal limitada, porém, existe um processo de inteligência já em evolução. E quem teve animal, né? Acho que nós que somos os mais velhos aqui, que teve animal no passado e tem animal hoje, ou mesmo, né, que viu crescer um animalzinho e hoje ele já está um pouco mais velho, vocês já podem ter percebido o quanto ele mudou, o quanto ele evoluiu em alguns aprendizados, né? Então é importante a gente entender que hoje já existem e por que é importante entender isso? Porque nós vamos passar agora para o campo, né, da constelação e o animal, e para a gente poder entender melhor por que o animal capta o nosso campo, né? Então, essa questão a gente nem precisa passar, porque eu acho que vocês veem essa parte, né, com mais
mais profundidade, mas é importante entender que é por essa questão que o animal se linka com o nosso campo. É por isso que ele se conecta ao nosso campo, tá? Ele não raciocina, porém ele tem um instinto, e por esse instinto ele sabe dizer se nós estamos felizes ou nós estamos tristes. E é aí que ele entra, é aí que ele consegue a conexão conosco e pode adoecer. Pode passar, João. Eu vou falar um pouquinho mais disso, por favor. Aqui, então, o Ed está dizendo, aqui é um exemplo, né? Ele fazia isso, o Ed e o João tratou dele as primeiras vezes. Ele fazia, né? Mudamos de casa, o banco não veio. Toda vez que ele ia tomar remédio, ele entrava aqui dentro, se escondendo de mim. Então, assim, o que a gente está dizendo, né? O animal evolui. Então, se o animal está com você, digamos, há 10 anos, 8 anos, 5 anos, ele já captou o seu campo, o nosso campo, o campo da família, e ele já tem um entendimento diferente ali. Ele já muda, ele já pode absorver muita coisa do que acontece na casa. Pode passar, João. Por favor. E aqui nós continuamos a falar das leis, né, dentro do Livro dos Espíritos. Quais leis? Então, especificamente falando, onde está a constelação, né? São aqui algumas leis, e a gente estuda, vocês estão estudando isso, vocês com certeza, né? Estão vendo, né, João? Então, não preciso dizer. E a constelação, o embasamento dela é essa. Só que, dentro da constelação, o que acontece? São 3 leis, e são leis que existem em função de uma ordem. O amor, para que ele exista e ele seja aplicado, ele precisa de uma ordem. Então, por exemplo, em casa, numa casa onde os filhos mandam, existe um desequilíbrio. Na casa, quem deve, dentro de uma hierarquia, quem vem primeiro são os pais. Então, os pais mandam, os pais educam, os pais dão a última palavra, os pais orientam, os pais edificam. Né? Nós aprendemos isso, isso é parte de uma lei natural. Nós aprendemos isso. Assim como somos obedientes ao pai maior, né? Nós, os pais, também têm obediência aos seus pais e nós, obediência aos nossos pais. É uma hierarquia. Os animais também obedecem a essa hierarquia dentro do sistema deles. Os animais também fazem parte destas leis, né? Eles trabalham questões de conservação, com relação à própria prole. Os animais não oferecem, não demonstram situações de desigualdade, né? Então, eu vejo aqui nos gatinhos, se eu deixo um lá fora, os outros 3 ficam esperando na porta para eu abrir a porta para ele entrar. Ou eles saem, ou eles entram. Então, assim, você vai deixar ele lá fora, né? Vai ficar só o outro lá fora? Todo mundo está aqui dentro e olha o que você está fazendo, né? Eles têm esses processos entre eles. Eles têm a questão da liberdade, eles não têm livre-arbítrio, mas eles utilizam a própria liberdade, né? Sem o livre-arbítrio. As questões de justiça, amor, caridade, são questões que muito vagamente nós podemos perceber nos animais. Pode passar, João. E isto tudo está dentro do que Kardec nos mostrou e dentro do que a constelação fala. E aí chega no momento onde a gente fala dessas 3 ordens. E essas 3 ordens, elas, como a gente acabou de ver, elas também são aplicadas aos animais. Nós vivemos, queiramos ou não, dentro de 3 leis, que são as leis que regem os relacionamentos humanos. E esta foi a sacada do Bert Hellinger. Ele viu que haviam 3 leis que funcionavam entre aquelas tribos, né, indígenas. E a primeira delas era o pertencimento. Todos os seres humanos do planeta Terra, né, nós pertencemos a uma família, nós temos um pai, temos uma mãe, e a gente diz, né, nós pertencemos também a uma família universal, porque a gente entende aí a hierarquia. Então, temos a nossa família, meu pai e minha mãe, depois temos uma família social, depois temos uma família universal. Todos nós pertencemos, nenhum de nós existe ou vai existir no futuro sem que haja um pai e uma mãe que os tenha dado vida. E isto, aqui nós aplicamos a lei de reprodução. E esta é uma das leis da constelação. Então, todos temos uma família,
Todos temos um vínculo afetivo, um laço, uma conexão, e estes fatos me colocam dentro do meu sistema familiar. E às vezes isso vem, às vezes não, uma questão, às vezes, ela ultrapassa uma geração, ela vai indo para as gerações, ela vai vindo de gerações passadas para o presente. Isto é puramente biologia, tá? Aí a gente vai perguntar, mas e como coloca como é que entra a doutrina aqui? Aí nós vamos fazendo, então, vamos dar aquele olhar um pouco mais profundo e vamos chegar na questão dos encarnados e dos desencarnados. Aí vamos dar um olhar mais acurado e ver quais as questões espirituais estão envolvidas. Então, aí sim, nós vamos dar um olhar completo. Aí sim, a lei, então, aí esse pertencimento vai estar completo. Pode passar, João. Todos nós pertencemos a uma vida social, todos nós pertencemos a uma lei básica e natural, que é o pertencimento. Então, a gente acabou de dizer, e ali nós já coloquei propositadamente uma família com seu cachorrinho, e gatinho, e qualquer outro tipo de animal, né? Coelho, o que quer que seja, qualquer animalzinho. Ele, a partir do momento que ele entra numa casa, ele já pertence àquele sistema, ele já faz parte daquele sistema. Ele não é parte do sistema familiar, mas ele é parte de um sistema social e é parte dessa família. Tá? Então, ele não é parte enquanto biológico, enquanto lei de formação familiar, mas ele pertence ao sistema. Pode passar, João, por favor. A segunda lei seria a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. E a gente brinca muitas vezes que essa lei aqui, onde essa lei ela é lesada com relação à família e ao animal. Eu vou falar primeiro um pouquinho dela com relação a nós, né? Racionais, depois eu já me reporto com um exemplo. Para que um vínculo seja saudável, é preciso que haja equilíbrio. E, às vezes, essa relação de dar e receber, ela entra em desequilíbrio quando alguém dá mais para o outro alguém. Então, é preciso tomar cuidado, porque aquele que só dá, aquele que faz muito, faz muito, faz muito, eu sou muito bom, eu faço isso, eu faço aquilo outro, ele começa a ir para um patamar, diante da lei, da hierarquia, de superioridade. E aí ele vai criar um desequilíbrio dentro da lei. Porque vamos lembrar que o amor, para ser real e verdadeiro, ele precisa de uma ordem. E se eu dou muito, eu entro num campo de superioridade. E aí eu saio da ordem. Então, é muito maravilhoso quando a gente entende a questão do não julgamento, porque quando você faz com o puro coração, com a pura essência do bem, você sai desse patamar de superioridade. Você entra apenas naquele ser humano que apenas compartilha. E para ele está tudo certo, está tudo bem, e ele não está esperando nada em troca, e ele sequer, às vezes, sabe que ele está promovendo um bem. Ele apenas está fazendo aquilo para o qual ele veio. Ele está compartilhando o que ele recebeu. Então, essa lei ela é muito forte e a constelação ela é muito rigorosa nessas questões, porque é uma das leis que a gente mais vê em desequilíbrio. Esse equilíbrio, ele cria reciprocidade. O que eu tenho, eu posso repartir, o que você tem, você deve repartir também, mas em equilíbrio. O equilíbrio de troca é algo finito, e a partir dessas leis nós alcançamos o amor. É o que nós estamos dizendo aqui. Nós não podemos só dar. Não pode o João o tempo inteiro dar aula e fazer tudo, e fazer aquilo outro, e só ele, só ele, só ele, só ele. Ele tem que compartilhar, então ele tem uma equipe, ele convida as pessoas a fazer prece, ele divide obrigações. Isso ele coloca em equilíbrio. Agora, se tudo ele fizer sozinho, ele coloca em desequilíbrio. E isso é uma coisa natural e normal na vida do ser humano. As pessoas dizem assim, nossa, ajudei tanto tal pessoa e tal pessoa me devolveu com a ingratidão. Você fez além do que ele estava pedindo. Você não fez aquilo que ele pediu. Porque quando nós fazemos aquilo que o outro pede que seja feito, aquilo é equilíbrio. Agora, quando eu dou mais, eu vou naquele campo de superioridade e o outro percebe. E isso se chama campo mórfico, que é o campo da constelação, é o campo do movimento do espírito, e é isso que eu chamo de campo, que a constelação fala o tempo inteiro, campo.
E aí a gente entra, né? O equilíbrio, nós encontramos, então, o amor incondicional, quando a gente consegue entender que há uma ordem neste amor, que há uma ordem entre dar e receber, quando eu começo a entender isto, aí eu passo para o amor incondicional, aí onde eu vou dar e não vou esperar nada em troca, nunca vou dizer, nossa, tal pessoa foi ingrato comigo, porque eu vou entender o movimento e o momento da pessoa, eu realmente não vou esperar. Bom, Jesus, né, o nosso exemplo. Pode passar, João. Nós ainda estamos muito longe desse momento. Aqui eu pus essa figurinha só para mostrar uma coisa. Nós colocamos em desequilíbrio quando nós achamos que o animal é um ser humano e eu trato ele de forma igual, como se ele fosse meu filho. Eu também falo isso em casa, tá? Vem para cá, meu filho. Às vezes eu esqueço, porque a convivência é tão forte que você acaba falando. Só que isto, dentro das leis dos relacionamentos humanos e dentro da lei do sistema onde eu tenho um animal, eu crio um desequilíbrio. E isso não é bom para o animal. Para mim não é bom também, mas para o animal pior ainda, e aí o veterinário é que vai sofrer a consequência, porque ele vai precisar dizer para a pessoa, olha, ele é um animal, ele não é um ser humano, e você está tratando e você está pondo ele na sua vida como se ele fosse um humano, e isso não é bom. Então, o que a gente está querendo dizer isso? O que a gente está querendo dizer com isso? Dar para o animal que ele necessita tudo, né? De carinho, amor, cuidado, zelo, trato, tudo. Mas não esquecer que ele é um animal e que ele precisa viver como um animal. Eu disse para vocês agora que a minha gatinha estava pulando em tudo quanto é lugar aqui. Eu fiquei quieta, ela não estava derrubando, não estava quebrando nada, deixa ela, porque ela quer sair. Ela não pode sair agora mais, agora ela vai ficar aqui. Então, por quê? Porque ela tem que estar aqui dentro, porque é perigoso. Então, fecha a porta e pronto. E deixa pular, né, no teto e pronto. E deixa quieto. E outra, essa é uma das questões, né? Ai, coitadinho, deixa sair. Ora, oferece perigo, você vai ficar desconfortável e vai criar uma porção de coisas. Isso é uma situação. A outra situação é quando eu faço o pobre do coitado do animal de modelo, né? Colocando essa roupinha, por exemplo, que é desconfortável no calor para os bichinhos, né? Eu estou dando só um exemplo, tá, pessoal? Não vamos aqui entrar e colocar isso em discussão, apenas para a gente entender que às vezes nós exageramos, né, em algumas questões. E aí a gente coloca isso em desequilíbrio. E qual é o problema? O animal começa a sentir. Quando eu trato o meu animal como se ele fosse um filho meu, eu vou colocar um peso nele. Nós vamos ver isso mais para frente. Aqui é só uma constelação, né? Está acontecendo uma constelação e o cavalo, ele é um dos animais que mais sentem esse campo que nós humanos sentimos. Ele é o mais próximo do nosso campo. Os outros animais sentem muito fortemente também, o gato principalmente, cachorro também. Mas o cavalo é o que mais tem proximidade com o nosso campo. O cavalo, ele tem uma terceira visão, é o que nós temos, né? Mas ele tem uma percepção aguçadíssima do campo, tá? Muitas vezes, ele ao se aproximar de uma pessoa, ele já se aproxima porque ele percebe um campo de doença. Então, ele já se aproxima com a energia da cura, que é própria do cavalo. É lindo o cavalo dentro do campo, tá? Se um dia tiverem oportunidade de assistir, né, se eu tiver oportunidade de filmar alguma coisa e mandar, eu mando para o João para vocês poderem ver a maravilha que é o cavalo. E pode passar, João. Então, é tratar sempre com cuidado e com equilíbrio, né? Por quê? Porque existe uma lei, que é a lei da hierarquia. E então, nós, dentro da hierarquia, né, da questão biológica, nós chegamos primeiro que os animais. Os animais vêm conosco para nos auxiliar. Eles vêm para nos ensinar, naturalmente, né? Mas eles vêm para nos ajudar nessa jornada terrestre nossa. E nós somos os racionais. A inteligência está conosco. Então, se eu tento mudar isso, né? Se eu tento mexer nessa ordem, eu vou criar eu vou criar um desequilíbrio.
Então, para que haja uma coisa, é preciso que haja outra. Para que haja hierarquia, é preciso que haja pertencimento. Ou seja, é preciso que haja um pai e uma mãe, um sistema, então é preciso que eu pertença, é preciso que haja, então, os pais são maiores, os filhos são menores, é preciso que haja um que vem antes, outro que vem depois. Então, aí o que é, dentro da ordem dos animais, numa casa, por exemplo, quem chegou primeiro? Então, eu tenho aqui o Ed, é o primeiro. Depois veio a Dorinha, dada pelo João que apresentou a Dorinha para o meu sistema. Depois da Dorinha, veio a Mary Jane. Depois vem a Lois Lane. É interessante vocês olharem, quando a gente olha isso dentro de uma hierarquia, porque o Ed é aquele que fala mais alto, mais forte, todas as outras ficam quietinhas ouvindo o Ed falar, quando acontece alguma situação e a hierarquia está em jogo. Nós percebemos isso entre os animais. Nós sabemos que quando um animal chega num sistema, chega numa casa e já tem um animal anteriormente, nós sabemos o problema que vai acontecer, nós vamos ter que fazer a apresentação, vamos ter que fazer a inclusão desse animal. Por quê? Porque é uma ordem, e essa ordem, ela existe também no campo dos animais, no nosso campo e no campo dos animais. Então, no nosso campo, como é que a gente vê isso, né? Os mais velhos precedem os mais jovens. Os pais vêm antes dos filhos. Os filhos mais velhos vêm antes dos mais novos. E os diretores, agora numa empresa. Então, aqui qual é a ordem aqui no grupo? O João me apresenta. Vocês vocês alunos e o João professor. O João professor, eu professora, vocês alunos. Se essa ordem for invertida, o trabalho não vai acontecer. Então, para que o trabalho aconteça, precisa uma ordem. Então, dentro de uma empresa, diretores precedem demais funcionários. O funcionário que entra por último, ele não pode ter a mesma regalia que tem um funcionário que já estava lá. Por quê? Senão ele vai criar um desequilíbrio. Ele vai entrar na questão da precedência. E tudo isso deve ser respeitado. Quando isso não é respeitado, gera doenças, emaranhamentos e intricações, que são problemas sérios que precisam ser tratados aí, então, à luz, às vezes, de uma constelação e à luz, às vezes, até de desobsessões e de sessões terapêuticas, né? A terapia do evangelho, como nós bem sabemos. Pode passar, João. E aqui a hierarquia que vem, né? A hierarquia começa conosco, e assim, dentro dos animais, assim também, essa mesma linhagem, né? Então, começou comigo, meu pai e minha mãe, o pai da minha mãe, do meu pai, e aí vocês vão indo, se eu ficar falando aqui, eu me atrapalho toda, mas todo mundo sabe disso, né? Essa é a lei natural, essa é a hierarquia natural, e isso tem que ser respeitado. Quem é maior aqui? Quem é menor? Eu, né? Sou a primeira aqui. Aí, no caso, o João falou, eu fui correndo para casa porque meus irmãos estavam lá. Eles moram longe e eu tinha que estar com eles, eu queria estar com eles e eu fui rápido para casa. Isso é respeito. E aí, se o irmão é mais jovem, a brincadeira do mais jovem para o mais velho é diferente do mais velho para o mais novo, né? Eu me lembro que meus irmãos, eu pequena, batiam na minha cabeça e falavam, Maria, sai da lata, porque meu nome é Maria. E, né, todo mundo sabe, Maria, sai da lata. E eu ficava brava e não conseguia fazer nada, porque eles eram mais velhos. Então, essa é o respeito à hierarquia, né? É preciso existir, é preciso que ele aconteça para que o amor possa se dar em ordem. Pode passar, João. Acho que agora a gente já está terminando, né? Então, onde e como ela se desenvolve? Né? Num campo chamado fenomenologia. Já falei sobre ser uma terapia filosófica. E o que é esse campo? O que é a biologia? Sabem quando a ave está voando e ela se cansa a primeira? A gente já viu, né? Na migração das aves. Sempre tem uma que está na frente. Aquela que está no comando. Quando ela se cansa, ela vai para trás e ninguém precisa explicar para ela. Isso se chama memória coletiva. É como dentre os animais. Aqui são 3 meninas e um menino, né, que é o Ed. Quando elas estão comendo, o Ed espera elas comerem,
porque ele é o mais velho. Olha que gracinha. Ele espera elas comerem e depois ele vai e come. Isso é uma memória coletiva de respeito, de hierarquia, de masculino e feminino, de um respeito entre eles que a gente, né, não entende como se dá, mas acontece. Isso está relacionado a um hábito, está relacionado a um comportamento que nós trazemos do nosso sistema. Então, por exemplo, quando eu disse no começo, o sistema de cada um é o sistema de cada um. A família do João tem um sistema, a minha tem outro, da Maria tem outro, do outro tem outro. Cada um tem o seu sistema. Quando vai se olhar uma questão, é preciso olhar de acordo com o seu sistema. Eu não posso olhar o sistema do João da mesma forma que eu olharia o meu sistema. Por quê? O campo de memória do sistema do João é diferente do campo de memória do meu sistema. Esse campo mórfico, esse campo que é chamado e é estudado por Rupert Sheldrake, que está entre nós ainda, está vivo, ele estuda isso de forma maravilhosa e nos explica muito, porque a esposa dele é consteladora. Então, ele é um biólogo maravilhoso que fala cientificamente para nós desse campo. Esse campo é trazido pela memória. E, assim, a doutrina é tão maravilhosa que, olha só, nós aprendemos sobre o esquecimento. A constelação, ela não mexe com aquilo que não pode ser olhado. Ela só abre campo, ela só abre o campo para aquilo que nos é permitido ver e compreender. O João já assistiu várias, tanto de animais quanto de pessoas, e ele sabe disso. O facilitador, que é espírita, ele vê. Então, o João viu, com certeza, muitas coisas. Mas nós nos calamos em respeito ao campo e em respeito à cura. E em respeito a essa cura, esse campo mórfico trabalha. Então, a cura ela só vai acontecer quando nós estamos prontos. Pode passar, João. E aí, de novo, a gente diz, esse campo mórfico, ele trabalha em função de uma questão chamada ressonância mórfica também, que é estudado pela física, né? Hoje, largamente falado e dito pela mecânica quântica. O campo de ressonância é o campo de vibração, e quem estuda a vibração é a física. E o que nos fala a física, né? Que um pensamento tem uma vibração, e nós sabemos disso a partir do momento que a gente aprende que, pela minha vibração, eu atraio um espírito bom ou ruim. Então, como é que o animal entra no nosso campo? Pela nossa vibração. Olha que maravilha. Se eu estou vibrando hoje bem, os animais estão bem, estão tranquilos, estão ali comigo. Se eu fico nervosa, eles param, eles olham para você, eles captam qualquer coisa, ou eles saem de perto. Conforme a ligação, conforme a conexão que eles têm conosco, eles adoecem. Então, isto tudo, a constelação tem esse embasamento maravilhoso, onde ela vai, através de tudo isso que a gente está aprendendo, ela vai nos mostrar onde é que os nós, né, estão para que nós possamos desfazer. Então, é desta forma, então é através da ressonância e do campo que novos comportamentos são adquiridos, novos hábitos, novas memórias. E vamos lá, a memória de um sistema, que é uma família, se transforma numa memória coletiva, que se transforma numa memória universal, tá? Então, é uma consciência individual que passa a ser coletiva, que passa a ser universal, ok? Aí a gente vai entender muitas coisas quando a gente entende, quando a gente diz, nós somos responsáveis pelo que nós vivemos. Pode passar, João. E o animal está dentro disso, por quê? Porque isso tudo que nós estamos falando, a gente já falou muita coisa do que está escrito aqui, se aplica a todos os que estão ligados aos animais. E aí, no caso de veterinário, se o João tem um funcionário e ele está lidando com um animal ali que chegou adoentado, essa pessoa também faz parte desse sistema veterinário. Aí nós estamos falando especificamente do caso dos profissionais da veterinária. Agora, e quando se trata, então ali,
Por que não se pode fazer uma eutanásia sem que o veterinário converse com os donos, né? Por quê? Porque é um campo e precisa haver uma permissão. E quem é o tutor? Quem é o responsável? Quem é aquele que se conecta imediatamente com o animal? É aquele que cuida do animal todos os dias. Então, são os donos. Essas conexões são feitas imediatamente com o veterinário. Então, nós temos uma ligação muito profunda com animais e com o veterinário, com aquele que lida com a doença do meu animal. Por isso que hoje a veterinária está abrindo os espaços e os campos, e o João, desde que eu conheço o João, ele fala disso tão maravilhosamente, que é, nós adoecemos, o animal adoece também. E na constelação, nós vamos ver que o animal, às vezes, vai carregar conosco um peso. Se eu estou carregando um peso, o animal carrega junto. Às vezes, ele carrega por nós. Isso é muito interessante quando se vê nos campos de constelação. Pode passar, João. E aí, assim, a constelação, ela traz paz. A ideia da constelação é trazer ensinamento e trazer a paz para o sistema. Uma constelação nunca, se alguém ouviu, pode desmentir. Eu fiz uma constelação e acabou com a minha vida. A pessoa não estava pronta e ela não enxergou o que ela deveria enxergar. A constelação, ela é um movimento de paz. Vamos lembrar que ela é o movimento do espírito no planeta Terra. Assim como tivemos a invasão dos espíritos, né, no planeta, quando da doutrina, temos de novo, através da constelação, o movimento dos espíritos. Agora você vai olhar e você vai ver o que você quer para você. Uma constelação, ela nunca pode ser feita sem a pessoa dizer sim, eu aceito que você faça para mim. Por isso, o João sabe bastante fortemente disso. Ele não pode fazer uma constelação com o irmão dele. Ele tem que perguntar, posso fazer uma constelação para ver por que, por exemplo, eu brigo com você? Ou, se ele é mais velho, ele pode dizer assim, se eu sou mais velho, eu posso dizer, irmã mais jovem, eu não estou me entendendo bem com você, eu vou fazer uma constelação, tá? Por quê? Porque as pessoas precisam, temos livre-arbítrio e não podemos mexer com o livre-arbítrio das pessoas. A constelação é isso, ela tem um profundo respeito pelo ser humano. Quando é que a gente entra e sai desse sistema de paz? Quando eu digo assim, eu gosto mais de bicho do que gente, eu não tenho noção do que eu estou falando. Por quê? Porque a gente mistura. Nós devemos entender que animal é animal, pessoas são pessoas. Pessoas ainda são passíveis de erros, e nós não devemos julgar. E nem dar para o animal esse patamar, porque ele não tem. Nós estamos jogando para ele uma responsabilidade muito grande. Então, deixa o bicho ser bicho. Quando a gente fala isto, nós estamos, acabei de dizer, né, jogando para o animal uma dor que não é dele, é uma dor nossa. É a dor da decepção com o ser humano. Então, não joga para o animal, né? Quando eu perco um ente querido e coloco o meu animal no lugar, eu vou jogar toda aquela dor em cima dele e ele pode adoecer. E aí a constelação, a visão sistêmica, ela vem mostrar isso para nós. É quando a gente, então como ela mostra, né? Às vezes a gente abre uma constelação e percebe que, com uma constelação veterinária, e percebe que aquele animalzinho está brigando. Olha, eles estão aqui, pulando aqui, está todo mundo doido aqui. E aquele animalzinho está carregando pelo seu dono. Nós vemos que os animais repartem conosco raiva, revolta, tristeza, saudade, eles repartem tudo isso. E às vezes é inconsciente nosso, mas às vezes é bem consciente. A gente olha para o animalzinho, passa a mão nele e fala assim, puxa vida, agora somos só eu e você, o papai foi embora, pronto. O animal já conectou-se com essa dor e já vai carregar com você. Então, muito cuidado quando a gente fizer isso, né? A gente apenas deixar o animal com aquilo que é dele. Então, a gente representa fora de nós o que nós temos dentro. E essa representação, ela vai através da minha fala, do meu gesto de amor. Então, ter todo esse amor, mas por um animal. E entender que ele capta e que ele sente. Pode passar, João, por favor. Acho que agora já estamos terminando, né? E aí a gente fala, o que eu já falei, né? Que os tutores, tutores tutelados parecidos, né? Muitas vezes a gente olha uma pessoa e olha um animal e vê como eles se parecem, né? Isso é muito forte, né?
Por quê? Por causa desse campo mórfico, dessa ressonância que nós estamos e acabamos de dizer. E a biologia que explica isso de forma maravilhosa. Então, isto se constitui numa força. Isto é uma força. Então, tanto esse parecer é uma força, quanto o fato deles se conectarem com a nossa dor é uma força também. É o trabalho que o animal tem de vir nos ajudar. Só que nós, por não entendermos o limite dessa ajuda, sobrecarregamos o animal. Então, o que ou como nos conecta? O que é que nos conecta? Né? Pode ir passando, João. É o amor. Esse amor é a base de tudo. E o animal tem essa vontade inconsciente de ajudar. Lembra que a gente disse no começo, eles estão no planeta para enfeitar a nossa vida, deixar a nossa vida mais bonita, né? É como a criança. Se a criança nascesse já um adulto, nossa, nós seríamos inimigos uns dos outros, né? Mas primeiro a gente vê a criança, a gente ama, é bonita, ela é lindinha, engraçadinha, papapá, pipipi, pipipi, depois se torna quem nós nos tornamos, né? E aí os problemas começam. Os animais vêm para enfeitar a nossa vida. E eles têm, inconscientemente, eles estão na energia da cura, que é trazer a cura para nós, nos ajudar a nos curar. Então, isso é inconsciente neles. Ajudar e entrar no nosso campo e carregar por nós é inconsciente. Nós é que precisamos sair dessa vibração, né? E tirar o animal disso. Porque o animal entra na ressonância e vai falar. Inconscientemente, ele vai trazer essa dor para ele. E nós vamos permitir. Então, uma das falas da constelação seria essa, né? Isto é meu, eu sou grande, né? Eu posso carregar a minha dor. Você é só o meu gatinho e eu quero que você continue sendo o meu Ed, né? O meu gatinho lindo, preferido, predileto, né? Você é o meu lindo, maravilhoso. Você é só meu gato. Eu de vez em quando eu vejo que eu viajo na maionese, eu falo, ó, você é só meu gato, tá? E por quê? Porque a gente tem essa tendência. É uma tendência natural, mas ela não deve ser uma regra. A gente não deve fazer isso. À medida que percebe, sai, porque o animal entra nessa questão. E a criança também, tá? Não vamos falar aqui, mas a criança tem esse mesmo comportamento. Eu adoeço por você. Pode deixar que eu morro no seu lugar. A gente, em inúmeras constelações, a gente já fez e viu isto. É muito forte para o animal isso. Pode passar, João. E aqui a gente está dizendo, né, no último ali, eles adoecem pelo campo vibracional que nós emanamos. Isso é bom ou isso é ruim? A constelação é sempre boa. Ela vai sempre desconectar o animal do seu tutor. O animal vai desconectar o animal dessa doença que ele está carregando. Por quê? Ele é um animal, ele não pode carregar isso, porque ele não pode adoecer junto, né? Nós é que estamos talhados, nós temos condições de carregar a nossa dor. O animal não está ali para isso. Ele está ali para nos acompanhar. É uma jornada que ele está fazendo conosco por amor, por alegria, né? Porque está junto, está evoluindo também. Ele nos auxilia na nossa própria evolução. É para isso. Não é para carregar pesos que não são deles. Assim como uma criança, né? Que aí a gente cresce e tem que olhar na constelação por que eu estou carregando esse peso. Pode passar, João, por favor. E aí, de novo, onde está, né, dentro do Livro dos Espíritos, tudo o que nós falamos aqui, né, a inteligência limitada, o animal evolui também, a lei do progresso, assim como os homens progridem, os animais progridem também, evoluem, eu vejo isso nos meus animais, quem tem animal deve perceber isso em casa. A gente vai abrir isso agora para as perguntas, né, e a gente vai ver isso, né, tantos escritores espíritas, né, que escreveram livros maravilhosos mostrando essa questão para nós, e hoje também. E aí, um filósofo maravilhoso que tem um livro, um filme aí maravilhoso também na internet, chamado no Netflix, Graça e Coragem. Eu falo isso porque são os filósofos trazendo para o planeta já a doutrina de uma forma não específica como Kardec, mas a lei do amor, as leis dos relacionamentos, a incursão do animal dentro da nossa vida com essa forma forte, que é fazendo parte
fazendo parte das leis, tendo sido visto. Então, assim, só não vai ver quem não quer, né? É importante que a gente hoje tenha olhos para ver tudo isso, abrir mesmo e expandir nossa mente. Pode passar, João. Acho que agora nós terminamos. E aqui a gente pergunta, né? Esta é mais uma ferramenta. Este é o Ed, tá, pessoal? O Ed está aqui na mesa desse jeito, viu? Ele está aqui atrás, tá? A gente pergunta, né? A constelação, a constelação veterinária, a constelação familiar, ela é mais uma ferramenta que o plano espiritual nos deu para evoluir. Então, paremos de achar que é uma ferramenta que vai trazer malefícios. A constelação, tudo que se fala de ruim é o mesmo que se ouve de ruim sobre a nossa própria maravilhosa doutrina. Então, é uma doutrina de amor, a constelação é também uma terapia de amor, porque ela só vibra neste amor. Não tem como. O facilitador pode ser, vou usar uma palavra agora bem chula, um facilitador de internet. O campo, quando se abre, existe um movimento de cura que não depende mais dele. Só vai depender da fé que a pessoa tem em procurar a cura. E aí o movimento vai se fazer. Então, não tem como alguém sair e dizer assim, eu fiz uma constelação, acabou com a minha vida. Isso daí é uma pessoa ainda ignorante nas leis das constelações. Então, que vocês possam usufruir e aproveitar bastante essa ferramenta que a espiritualidade tão amorosamente nos traz. Agora a gente abre para as perguntas. E aí pode tirar também, porque aqui é a minha apresentação, que eu já fiz, e eu espero que tenha sido clara. Deixa eu ver aqui, tirar isso aqui também. Isso. Vamos abrir para pergunta. Mas é parecido, antes que alguém faça alguma pergunta, qual é o nome do filme mesmo? Está no Netflix? Você falou? Assistam. O filme se chama Graça e Coragem. Ele é de um filósofo ainda entre nós, maravilhoso, compartilha conosco de muitas coisas. Ele traz, dentro da ciência, ele é considerado o Einstein da consciência. Ele traz essa visão do amor, e é depois da entrada dele no planeta que entra a constelação. Olha que movimento bonito, né? Vem a doutrina dos espíritos, vem a transpessoal, aí chega a visão integral e agora chega a visão sistêmica através das constelações. Os espíritos são maravilhosos. E então, o filme chama Graça e Coragem. Esse filósofo está entre nós ainda, a história é dele, é da esposa dele, e é lindo de assistir, e ele fala nos escritos, eu sou uma estudiosa dele, muita coisa sobre o que nós estamos falando, não claramente. Ele fala de uma maneira bem científica, né? Ele é considerado Einstein, então você imagina a linguagem, né? Então ele fala de uma maneira bastante científica, mas a gente lê, a gente vê a incursão já no planeta desses ensinamentos, através da ciência, né? A doutrina é linda, né? É ciência e filosofia, e eu sou uma apaixonada por tudo isso. Eu sei. Nós fizemos praticamente junto a filosofia espírita, né? Exatamente, gente. Vocês têm um professor maravilhoso, sou apaixonada pelo pessoal. Ensinamento de ensinamento. Jefferson, quem foi que levantou a mão aí para fazer pergunta? A Rosa e a Meire. Primeiro a Rosa. Vamos lá, Rosa, faça a sua pergunta. Faço. Maria, né? Posso chamar de Maria? Por favor. Eu estava conversando com o João antes da gente começar, que eu queria entender assim, a constelação do animal, se ela é feita igual a constelação de humano, porque eu já participei de uma constelação já para mim mesma, e eu vejo assim que várias outras pessoas participam na constelação. E como que é feito em si com o animal? Eu vou explicar para você lembra que eu não vou esquecer dessa parte. Uma constelação é mais fácil de entender assistindo do que explicando, mas eu vou tentar. Por exemplo, fizemos uma vez, para você fazer a constelação para o animal, lembra do que eu disse todo esse tempo. O animal se conecta com a nossa dor. Então, quando um animal, quando alguém chega com uma queixa e a queixa do animal para fazer uma constelação, nós temos que colocar o sistema.
Quem é o sistema? Os tutores. Então, se é um pai, uma mãe, os filhos e o animal. E aí nós vamos ver como acontece essa dinâmica. O que está acontecendo? A partir dessa dinâmica, nós vamos entender o animal. Então, eu tenho aqui uma gata que quando a última que chegou, ela apresentou um comportamento de muita raiva, muita raiva, muita raiva. E um dia coloquei na constelação. Eu não falei para as pessoas que que nós estávamos constelando animais. E eu tenho 4. Então, eu coloquei o Ed, a Dorinha, a Mary Jane e a Tal, que é a Lois Lane, que ela é a mais briguenta. O que ela apresentava? Ela era mais jovem, então a pessoa mostrou esse comportamento. Eu sou mais jovem, eu cheguei agora, eu sou bebê e a casa é minha, a tutora é minha e eu sou dona do pedaço. O que ela causou? Raiva nos outros. Então ela causava brigas. Tivemos que colocar ela no lugar, eu tive que explicar para ela que o Ed vinha primeiro, que o outro, para que a Lois Lane parasse com isso. Mas qual o sistema que foi colocado? O meu sistema. Eu tive que como eu sou sozinha com ele, naquele tempo meu filho estava junto. Eu e o meu filho. Então, aí eu apresentei, eu sou a mamãe, eu sou a mais velha, ele é o filho, você é o Ed, ele é o meu filho, você é o Ed, você é o primeiro, você é a Dorinha, veio segunda, você é a terceira e você é a quarta, Lois Lane. Você tem que obedecer. O Ed, a Dorinha, eu tive que colocar a hierarquia. Aí ela sossegou, saiu, todo mundo ficou tranquilo, todo mundo ficou bem. Então, é o meu sistema, o nosso sistema. Então, digamos, você tem um gato, um cachorro, apresenta qualquer situação, eu tenho que pôr o seu sistema. Eu vou perguntar quem mora na casa. Você vai dizer, sou eu, meu pai, minha avó, minha mãe, minha tia, meu marido, meus filhos. Tem que pôr todo mundo. Tá? Nós fizemos uma constelação de um cachorro que vomitava, tinha problemas sérios de estômago. Quando colocamos o sistema, as duas famílias, o marido e a esposa, ele era de origem, ele participou da Segunda Guerra Mundial e ela participou no Japão também da guerra. Olha o campo do animal. O animal estava no meio. Ele comia e vomitava, comia e vomitava. Já tinha feito de tudo. Comia e vomitava, comia e vomitava. O animal está ótimo. Por quê? Tira a carga do animal. Então, tem que olhar o seu sistema, tá? Obrigado. Então, às vezes chega no veterinário que conhece, que tem uma visão sistêmica, a primeira pergunta que ele vai falar é isso: como é que é a relação de você, seu marido, os filhos, como é que é essa relação? O veterinário que tem essa visão, ele já vai olhar isso, assim como a visão espírita, né? Então, ele já completa todo o quadro. Porque o animal pode ser obsediado? Claro que pode, ele vê. Tá bom. Obrigada, viu? Quem é que levanta na mão? Tem expectativa. Agora é Carol. a Meire. A Meire. Oi, boa noite. Boa noite, Meire. Obrigada, viu, Maria Aparecida? Adorei a aula, excelente. Eu já tenho um pouquinho de conhecimento da constelação, mas assim, não tinha ainda nenhum conhecimento da constelação com animais. E achei muito interessante a forma como você apresentou, atrelando a nossa doutrina, né? Porque todo mundo fica indagando, né? Falando, mas a constelação não é espírito que vem, né? Até você explicar que é através dos fenômenos do campo, né? Então, mas as pessoas ainda acham, mas é espíritos. Então, achei bem bacana a forma como você apresentou, trazendo até as questões do livro dos espíritos. E, na verdade, eu ia fazer assim pergunta para você, o que a Rosa acabou perguntando e você explicou muito bem, porque como eu nunca vi a constelação e nunca participei de uma constelação em animais, eu entendi a forma que você falou, porque está atrelado ao sistema do tutor. Isso. Agora,
quando chega uma constelação assim, então é oculto? É uma constelação oculta? Então não é mencionado que tá sendo trazido uma questão, um tema do animal? Se você procura, na verdade, assim, não há uma constelação oculta. Ela é aberta, a menos que o veterinário, sabendo, faça algum movimento para ajudar o animal e não queira falar para o tutor. Porque existem movimentos, assim como existe, assim, alguém vem me procurar e a pessoa não é espírita, eu lanço para ela uma prece interna, né, e ajudo. Então, aí seria... Só o oculto é só nesse caso, só em casos como esse. Mas elas não são ocultas. Nós falamos, sim, o seu animal pode estar carregando por você. Vamos ver o quê? É preciso falar isso. Por quê? Porque senão não adianta eu fazer o movimento. É importante que os tutores tenham consciência de que eles estão passando para o animal aquela dor. É muito importante isso, porque é importante que o tutor tenha a informação de que ele está passando. Porque o animal em sã consciência, ele não vai carregar nenhum peso. Ele só vai carregar se nós precisarmos que alguém me ajude. E aí vem um processo de vitimização, não vamos entrar nisso também. Só se alguém precisa me ajudar a carregar esse peso. Puxa vida, Ed, tá tão sofrida, a mamãe tá sofrendo tanto, a mamãe tá tão cansada. Pronto, olha só, mamãe, ele não é meu filho. É o meu filho que mora em Portugal. Ele é só meu animal. Então, eu já carreguei um peso em cima dele. E já estou dividindo com ele uma dor. Né? Então, é preciso que seja... Ela não pode ser velada. Ela é aberta, sim. Por isso, o veterinário, se ele é facilitador, ele sempre fala: eu sou veterinário sistêmico, ele avisa... Posso olhar na visão sistêmica? Posso abrir espaço para uma constelação? Não quero. Ok. Mas ele vai conseguir olhar e ele vai saber se o animal está carregando ou não o peso. Tá? Então, ela não precisa ser oculta, ela não pode ser oculta, ela é aberta. E Maria Aparecida, é só o veterinário que pode fazer a constelação com os animais? Pode ser outro facilitador? Não, eu deixo aqui aberto para vocês o convite do João, deixo aberto para o João o convite para mostrar para vocês, quando tiver casos, o João pode trazer casos de constelações veterinárias e vocês vão perceber. É preciso ter o conhecimento de constelação. Não é preciso ser veterinário. É preciso... O veterinário que quer aplicar, ele precisa conhecer as leis da constelação. Nós, ano passado, íamos fazer, mas o João é uma pessoa muito ocupada, a gente não conseguiu fazer ainda. É um curso onde entre essa questão. Você precisa entender das leis da constelação. Então, é indiferente você ser veterinário ou não. Eu trabalho com constelação veterinária, eu faço constelação para animais e não sou veterinária. Mas por quê? Eu posso olhar a dor do animal, ver se ele está carregando, e aí ele é encaminhado, então eu limpo o que é preciso, e aí ele vai ser encaminhado, então, para o veterinário, que é o que aconteceu. O nome do cachorrinho do estômago era Keeper. Ele já estava sendo atendido. O que aconteceu quando fez a constelação? Os remédios começaram a fazer efeito. Porque a primeira pergunta é essa: o seu veterinário é facilitador? Não. Então, ok, vamos fazer a constelação. Aí sim, o remédio começou a fazer efeito. Entende? A função é como uma constelação, se você tem prescrição médica, você não pode deixar de fazer. Porque uma coisa é o físico, outra coisa é o emocional. Entendi. É preciso atrelar. Ai, que bacana. Obrigada, Maria Aparecida. E quando tiver constelação aí que pode ter participante, gostaria de receber convite, viu, João? Sim. Essa é com o João, tá? Eu já mandei, eu já pus no grupo. João, você tem que agendar uma tiver... constelação aí para gente, ao vivo, online.
Isso, eu abro para vocês. É verdade, essa turma que entrou agora, eles não receberam o convite mesmo, porque quando começou a aula ficou tão corrido minha vida. Mas vamos se preparar para o ano que vem, Maria Aparecida. Isso. Vamos amadurecer essas mentes. Constelação para vocês. Isso, a gente abre uma aula só para vocês assistirem constelação, tá? E quando tiver que for de animais, eu mando para o João. É difícil, tá? Não, por quê? As pessoas têm muita resistência. Nós percebemos isso, tá? As pessoas têm resistência ainda à doutrina. Imagine uma constelação. Sim. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Agora, a Carol, depois a Fabiana. Pois não, Carol. Bom, primeiro preciso parabenizar, porque a aula foi maravilhosa, você me apresentou alguma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha a menor ideia de como funcionava. É muito rico, é muita informação, quer dizer, eu estou com a cabeça zoada. Só eu queria colocar uma questão, não é uma consulta. Minha cachorrinha tem o estresse da separação. Ela foi abandonada, ela veio para mim com 7 meses, hoje ela tem 14 anos, e ela ainda grava porque ela foi abandonada, deixada 3 vezes antes de chegar até mim. Eu acho que houve uma conexão, aí que está a constelação. Então, ela tem um pouco de ansiedade da separação. Como eu também sou ansiosa, eu acho que a gente formou um elo, uma corrente. E isso poderia ser tratado com a constelação? Você trouxe uma questão maravilhosa. Obrigada. Sim, isso pode e deve ser tratado, e aí a gente já coloca para o João, a hora que ele quiser fazer uma constelação para a sua cachorrinha, pode marcar uma hora à parte, ou durante as terças-feiras, que eu não tiver em aula, eu faço a constelação para a sua cachorrinha. O que você está trazendo, olha que coisa maravilhosa que é a dinâmica dos relacionamentos. Você atraiu uma cachorra, cuja ansiedade é a mesma ansiedade sua. E agora você precisa olhar. Então, assim, a dinâmica da vida espiritual é tão maravilhosa e profunda, a cura é tão profunda que chega até você, né? Assim, alguém que tem o mesmo processo que ela. Precisa, essa é uma questão. A outra questão é a questão do animal. Acredito que há 15 anos, João, talvez mais, não sei, 20 anos atrás, os animais não apresentassem essas questões ainda de separação, de perceber, já trazer para a própria vidinha uma dor de separação. E aí, por que eu estou dizendo para você que sim, é possível olhar e é possível minimizar essa dor do seu animalzinho? Porque eu fiz uma constelação uma vez, onde o animal trouxe uma vida passada. E como foi visto a vida passada? Porque o representante viu um outro animal. Quando nós colocamos o animal, eles se conectaram. Foi uma conexão tão imediata, a gente falou isso é produto de... O animal já está entrando no inconsciente coletivo do próprio sistema. Olha que maravilha isso. Então, não só mais no nosso inconsciente enquanto ser humano racional, mas nele próprio, nele mesmo. Então, sim, é possível fazer, é possível olhar, você carrega, ela carrega junto com você pelo próprio processo dela. E aí a gente desvincula você e cuida dela. Então, você vê, são 2 constelações. 2 não, né? Uma só, mas 2 movimentos. O seu, desvincular você e mostrar a ela que ela não precisa mais sofrer aquela dor. É outro momento. Obrigada, foi bastante esclarecedora. A gente viaja nessas questões tão maravilhosas. Nossa, eu amo tudo isso. Quem é agora? A Fabiana. Fabiana. Sou eu. Maria Aparecida, primeiro agradecer pela aula, realmente maravilhosa, adorei. Abriu muito a minha visão aí a respeito dessas questões psicológicas dos bichos que a gente sabe que acontecem, mas como não somos da área, a gente não sabe como é que acontece, né? Como é forte, né?
Como é forte. A minha questão, na verdade, não é separação, é união, de uma certa maneira. Uma colega minha, ela casou com um rapaz, né? Queria saber se seria o caso de uma constelação. E assim, ela tem 5 gatos, com determinadas fases lá, não são muito novos, tal. E ele tem um cachorro que está naquela bagunça, ele novinho, tal. E eles casaram e eles não conseguem morar junto porque os gatos e, e o cachorro não se dão bem. É o caso de uma constelação? Sim, é o caso de uma constelação. O que eu diria aí, eu vou falar assim, pode ser, tá? Assim como dentro da questão do espírito, da doutrina espírita, cada caso é um caso, na constelação é a mesma coisa. Cada caso é um caso. Mas vamos imaginar que, inconscientemente, ele não aceita o sistema dela. Os animais vão sentir isso. Então, eles não vão conseguir juntar. Primeira pergunta que você faz, para a gente entender se o que eu estou dizendo tem a ver, pode ser outra questão. Estou falando esta. Pergunta para eles, só pergunta para ela, escuta, como é que é você com a família dele? Só pela resposta dela você vai entender isso que eu estou te dizendo. Porque quando eu me caso com alguém, eu me caso com um sistema. Eu não me caso com uma pessoa, me caso com um sistema. E os animais fazem parte do meu sistema. Se eu não aceito o seu sistema, os animais vão sentir. Então, é caso de uma constelação, sim. Nós não podemos fazer por eles, tá? Eles é que tem que fazer. Você não pode fazer, né? Não. É caso de uma constelação, sim. Tá. Porque pode estar acontecendo... Então, veja, os dois têm que olhar para o próprio sistema para que os animais também se olhem. Porque nada diz, não existe na literatura que gato não vive bem com cachorro, né? Muito pelo contrário, né, João? Eles se dão muito bem. Não tem, né? Cada um dentro do seu espaço, eles se dão muito bem. Mas é o sistema humano que não está integrado aí. Alguma coisa está desintegrada. Tá? Você verifica, conta para o João e depois o João me dá um toque. É isso aí. Vai ter trabalho, viu, para todos nós. Que legal. Desculpa interromper aí, Maria. Queria fazer só um pequeno comentário. Tanto se dão bem que aqui em casa a minha Lara e a Mel, que veio depois, dormem juntas na mesma cama. É uma gata e uma cachorra. Uma tem 15 anos e a outra tem 6 anos. Exatamente. Você vê, uma é amiga da outra. Então, não tem isso, né? É verdade, é verdade. O humano que tem algum... Pessoal, o papo está tão gostoso, Maria Aparecida, está tão bom isso daí. E tem uma única pessoa fazer mais uma pergunta, porque nós estamos quase em cima da hora. Quem é agora? Rapidinho, João. Bom, aula maravilhosa, trouxe novos conhecimentos, coisas que eu não conhecia, que eu vou procurar aprender mais. Várias pessoas perguntando aqui sobre quando vai ter curso, onde fazer, tudo mais, né? Olha aí. Eu só fiquei com... O João! Nós dependemos bom, tá vendo? Olha como foi bom a gente sentir isso daí, né? Então, eles já estão preparados para o curso. Lembra que eu falei para você que primeiro tinha que fazer uma base primeiro com eles, uma base da espiritualidade dos animais, para eles entenderem a constelação veterinária. Então, eles já estão preparados já. Exatamente. Pode falar, Jefferson. E aí a minha pergunta seria, eu fiquei em dúvida em toda a explicação que você deu, qual a diferença entre constelação e egrégora? Se há alguma diferença, se são termos ou sinônimos, ou qual a diferença entre eles? A diferença entre... Constelação é uma coisa, egrégora é outra. Uhum. A egrégora diz respeito a um campo de energia, né, que eu formo pelo meu pensamento, né? Eu formo, né? Então, num lugar onde não teve ser humano, não tem ser humano pensante, não tem como formar uma egrégora. A egrégora é como uma nuvem, né, que paira em locais, a gente sabe disso. O campo da constelação é um campo de ressonância física pelo meu pensamento e pela emoção.
Todo pensamento traz consigo uma emoção. Todo pensamento traz consigo uma emoção. Nós não temos consciência disso, mas ele traz consigo uma emoção. E é por essa emoção que a constelação se faz, que a constelação se forma, e ela se movimenta. Tá? Isso é chamado ressonância. A ressonância mórfica, ela é a vibração do pensamento. Então, o pensamento bom tem uma vibração, né? E essa vibração vai ressoar na minha vida, vai ressoar pelo espaço que eu estou. Através dessa vibração, eu formo uma egrégora. A constelação, ela traz já, quando eu digo, eu quero ver, por isso, a constelação precisa, e só acontece, olha que coisa importante, isso está no Gênesis, viu, pessoal? Se eu achar, eu posso passar para o João e mostrar isso para vocês. Através da vontade, a cura só acontece, e isso eu estou dizendo sobre a constelação, a cura só acontece se tiver alguém que queira curar-se e alguém que facilite essa cura. E aí a gente tem os passistas, os médicos, os veterinários, temos todo o resto. A constelação é a mesma coisa. É preciso que tenha alguém que tenha a técnica e alguém que queira. Por que alguém que queira? Porque ele quer olhar. A constelação é o olhar para esta egrégora. A constelação, através da ressonância desta egrégora, vai entrar no campo quântico e vai se fazer acontecer, vai se mostrar. E por que a gente fala se mostrar? Porque aí nós, representantes, através desse campo que é ressonante, e o campo aberto, que é um campo mórfico, aí é o campo de lembrança, memória, porque se você vem procurar uma constelação, você tem na memória aquela dor que você quer olhar. Ela está lá na memória. Através desse campo, acontece o fenômeno, através da sua vontade, o fenômeno se materializa. Então é maravilhoso, porque hoje não precisa mais médium, precisa só você querer, precisa alguém ter a técnica, e o movimento se faz. Olha como os espíritos são maravilhosos, né? No passado tínhamos os médiums. Hoje não é preciso mais, tanto que médium, todo tipo, a tendência é que nós saiamos aí de cena e entre apenas o nosso pensar. Então, a egrégora é formada pela vibração e a constelação, ela forma um campo dentro dessa vibração. Esse campo é fechado, esse campo é protegido, ele é um campo de cura. E a energia de cura no planeta, ela é única, assim como a energia do amor, ela é única, ela é diferente de todas as outras energias. Eu quero ver, eu quero saber por que eu estou doente disso, daquilo ou daquilo outro, seja físico, emocional, ou espiritual, ou mental. Eu quero ver. O facilitador vem e abre esse campo para você, porque você quer ver. Por isso você não pode fazer constelação para outras pessoas. A pessoa precisa dar a aquiescência. É todo o respeito da doutrina, né? Eu posso até enviar passe para alguém, mas se a pessoa vai receber ou não, então não adianta você ir lá na casa espírita e falar, manda um passe para tua pessoa. Olha, eu posso mandar, mas não sei se ela vai receber, né? Nós sabemos bem disso, nós sabemos bem como funciona. Então, a constelação funciona num campo de ressonância. A egrégora, ela também é uma ressonância, mas ela é a ressonância do meu pensamento e ela fica sob o meu auspício, né? A egrégora que eu formar. Não sei se fui bem, se deu para entender bem. Foi muito, muito claro. Agradeço. Pessoal, olha, hoje foi bom, né? Agora, quando vocês têm que aprender a abrir essa boca, né? Hoje eu fiquei muito feliz com todos vocês que se destacaram, é exatamente isso a intenção desse curso. A Maria Aparecida já faz uns 2 anos que ela fica... João, vamos fazer o curso? Vamos fazer o curso? Falei, vamos, mas primeiro eu tenho que fazer uma base nos meus alunos. E essa base está sendo formada, né? Como é que a gente vai fazer um curso sem você saber o beabá? Esse beabá é esse que vocês estão aprendendo agora nesse curso.
Então, nossa... Porque é muito importante isso que o João está falando. É muito importante essa base para a gente não misturar e colocar na constelação uma sessão espírita. Uhum. Porque é aí que Kardec fala, muito cuidado, porque cada coisa tem seu lugar para ser feito. Muito cuidado. Então, esse entendimento, ele é importantíssimo para isso. Até para a gente buscar e entender e fazer cada vez mais um bom trabalho como facilitador de constelação, seja veterinária ou não veterinária. Verdade. Tá? Eu não separo, eu ponho tudo junto porque tudo faz parte. Maria Priscila, obrigado. Você sempre me atender, né? Os pedidos Toda que eu vez que lhe você quiser, faço. pode chamar que eu esperei. Vamos ver, eu quero ver se a gente também faz essa constelação para o pessoal entender como é que funciona. E eu vou conversar com eles, eu te mando. Aquelas pessoas que estiverem interessadas em fazer o curso, a gente faz uma lista, né? Isso, é legal. Né? Uhum. Fica ainda conosco, que eu vou pedir para a Carol fazer a nossa prece final. Carol, não esqueceu nossas vibrações no celular, nas nossas águas, pelo nosso planeta, né, que está necessitado tanto, e principalmente envolvendo o nosso país, o Brasil. Vamos lá, Carol? É a Rosa. A Rosa, desculpa, Rosa. É a Rosa, desculpa. Vamos assim, desligando agora e elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Maria Aparecida, essa aula maravilhosa de hoje, onde todo mundo tirou suas dúvidas, acredito eu, que eu nunca tinha nem ouvido falar na constelação dos animais. Nossa, me esclareceu muito. E vamos elevar o nosso pensamento, vibrando para todos que estão precisando nesse momento, para todos os países em guerras. Hoje me permite fazer essa vibração, para todos que estão passando por dificuldade, pedindo ao plano espiritual que oriente cada um, que dê força a cada um, para que possa encontrar o seu caminho e que encontre a sua tolerância, que está faltando muita tolerância hoje em dia. E junto com o plano espiritual, que está desde cedo em cada uma das nossas casas, cuidando de nós, vibrando junto conosco para essa aula de hoje, vamos fazer os nossos tratamentos fluídicos. Recebe assim, nossos tutelados, os fluidos espirituais medicamentosos que mais necessitam, bem como fluidificadas águas em todos os seus bebedouros, potes e outros recipientes. Também recebem esse fluido, neste momento, todos os nossos familiares, amigos, pessoas e animais que precisam de alento e equilíbrio energético. E unidos em benefício de nossos tutelados, vamos orar a oração de São Lázaro hoje. Deus Todo-Poderoso, que me concedeste o dom de identificar em todas as criaturas do universo um reflexo da luz do vosso amor, que confiaste a mim, humilde servo de vossa infinita bondade, a guarda e proteção das criaturas do planeta. Permite que, através das minhas mãos imperfeitas e de minha limitada percepção humana, eu possa servir de instrumento para que tua divina misericórdia recaia sobre este animal e que, através dos meus fluidos vitais, eu possa envolvê-lo em uma atmosfera de energia revigorante para que seu sofrimento se desfaça e sua saúde se restabeleça. Que assim se cumpra a vossa vontade com o amparo dos bons espíritos que os cercam. Agradecemos por tudo, Senhor, que assim sejam, que todas as águas, tanto do tutor como do tutelado, estejam fluidificadas, e que todos nós tenhamos uma excelente semana, que assim seja. Assim seja. Obrigado a todos, tenham uma excelente semana, mesmo como a Rosa falou. Obrigado, Maria Aparecida. Já eu que agradeço. agradeço. Com você, já mando para você. Olha, quem é que está aí no seu colo? Essa você não conhece, vamos ver, vamos apresentar. Essa é a Loislene, é a briguenta, ela é a bebê. É linda, é linda, é linda. Tá, é a Melzinha. E eu que agradeço muito, muito. Eu estarei sempre disponível em se tratando de doutrina espírita
e do trabalho que eu faço, que sempre tem como base a doutrina maravilhosa nossa. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Tenham todos uma excelente semana. Boa noite, um belo feriado amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.